Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil! Vamos chegando, meu povo, sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria nessa manhã, hoje quarta-feira, dia 22 de julho, que alegria poder receber você aqui conosco. Nessa manhã estarmos juntos aqui em mais uma live muito especial. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria receber você aqui. Eu sou Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo para a minha série de lives e eu tenho um sonho: viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Que alegria poder estar aqui com você e no dia de hoje compartilhar um pouco aí dessa minha trajetória em ajudar pessoas, né? Eu recebi como missão de vida e eu acredito que essa é a minha missão: transformar vidas, começando com a minha e uma vida de cada vez. Sejam todos muito bem-vindos, que alegria que você está aqui comigo e também um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para aqueles que vão reassistir então a transmissão aqui dessa live que está sendo gravada agora ao vivo no dia 22 de julho, na manhã, né? Na parte da manhã, a partir das 8 horas. Sejam todos muito bem-vindos, que alegria estar aqui com você. E nós vamos conversar hoje, no episódio de hoje, sobre autossabotagem mental. E eu quero começar a live de hoje com o pensamento de Clara Brandi. E o pensamento de Clara é um pensamento bem interessante, mas ao mesmo tempo é uma frase muito forte, tá? Então, mas ela define exatamente o que é autossabotagem. Porque a autossabotagem ela pode acontecer em qualquer área da vida, né? Mas no nosso caso aqui a gente está falando de autossabotagem mental e tudo começa nos pensamentos, né? E tudo começa pequeno e tem uma capacidade incrível de destruição. E se a gente tomasse a iniciativa de entender que tudo acontece dentro de nós, ou seja, tudo está na mente, a solução também está na mente, os nossos problemas estão na mente, a solução também está na mente. E olha só que frase incrível dessa mulher. E a frase é a seguinte: a autossabotagem é você estar com a faca e com o queijo na mão. Olha que incrível. A autossabotagem é você estar com a faca e o queijo nas mãos e para fazer as coisas darem certo e acabar dando o queijo para os ratos e enfiando a faca no próprio pescoço. Percebe que frase forte é essa? Ou seja, a autossabotagem é você estar com a faca e o queijo na mão, né, para fazer as coisas darem certo na tua vida, e é você dar o queijo para os ratos e é você acabar enfiando a faca em você mesmo. Então, quando você olha para uma frase, é exatamente o que tem a ver com a nossa saúde emocional. Nós temos a faca e o queijo na mão, por quê? Porque a nossa mente é uma mente incrível, ela tem uma capacidade incrível, a gente recebeu de presente do Criador, e ele disse pra gente que era para dominar sobre todas as coisas, governar sobre todas as coisas. A gente se tornou escravos da mente. E ao se tornarmos escravos da mente, consequentemente aqui virou terra de ninguém. E ao virar terra de ninguém, toda e qualquer sorte de coisas ruins começaram a acontecer conosco, não é verdade? Então, quando a gente olha para essa situação aqui agora, a autossabotagem é exatamente isso. Você tem o poder na tua mão, vamos dizer assim, a capacidade de transformar a tua vida, mas você fica escravo uma vida inteira da própria mente, consequentemente, você está entregando a tua felicidade, a tua saúde emocional, você está entregando para os ratos que vivem dentro da tua mente, lá no teu inconsciente. Ratos mentais, esse é um título para uma live, né? E essa frase é muito forte. Quando eu olhei e encontrei ela, eu fiquei pensando assim, caramba, que coisa incrível, mas é exatamente o que acontece conosco, né? A gente tem uma grande oportunidade e a gente acaba até jogando fora. E se você faz parte do grupo do Telegram, e se você não faz, aí na página você tem o link, e você também no Instagram tem o link, você pode fazer parte. Hoje eu gravei um áudio, agora há pouquinho eu gravei um áudio muito interessante, exatamente falando sobre isso também, que tem a ver com autossabotagem. E a pior autossabotagem que existe é a que vem de dentro de você mesmo, você se sabotando. E é fácil sabotar a si mesmo quando você está tentando, quem sabe, atingir uma meta importante, como você desenvolver talvez um hábito saudável, realizar tarefas num determinado prazo, economizar dinheiro, quem sabe você quer diminuir o seu peso, quer construir algum tipo de relacionamento saudável, não sei.
E a autossabotagem, quando ela vem para a tua vida, é exatamente isso. Quando você está tentando fazer determinada coisa, você pode se autossabotar. Você é o seu pior inimigo, ou seja, você mesmo pode destruir a sua capacidade de você alcançar algo, de você conseguir realizar algumas coisas na sua vida. E aí depende muito de você, né? O que você vai decidir fazer aí com a tua história de vida? O que você vai fazer? A que ponto aí então você vai tomar a iniciativa de você transformar a sua história, principalmente a sua saúde emocional, e que precisa muito de você. E aí a gente acaba não olhando com muita propriedade para isso, a gente pode se encrencar dentro dessa situação, né, gente? Então, a autossabotagem não é apenas uma coisa, ela pode ter muitas causas, né? Mas o resultado final é você acabar saindo do caminho que você estava indo. A autossabotagem é fazer você desistir de algo que você estava procurando fazer, e a autossabotagem ela vai acabar estragando os teus relacionamentos. Você não vai realizar as tarefas que você gostaria de realizar, o teu desempenho não vai ser como você gostaria, fatalmente você vai acabar se encrencando de uma forma complicada com a autossabotagem mental, né? E tudo isso pode levar você a se sentir mal com você mesmo, e a espera de tudo isso, da autossabotagem, é a falha no final, né? E essa autossabotagem, então, ela pode ser um ciclo, e pode ser que por muito tempo na tua história de vida você tenha se autossabotado. Existe um anti-eu dentro de cada um de nós que tem um poder muito grande de destruição para fazer a gente cair para baixo, para jogar a gente para o buraco, né? Então, cabe a cada um de nós tomar a iniciativa certa, né? Deixa eu só procurar buscar aqui um pouquinho de luz aqui, gente, para o Instagram. Isso, acho que melhorou, estava um pouquinho escuro, pelo menos para mim aqui, né? E nessa live aqui, então, hoje eu quero te apresentar algumas maneiras pelas quais você pode sabotar a si mesmo e algumas sugestões do que você pode fazer, tá certo? Então, você que tem costume de anotar, anote aí. Mas antes a gente vai pensar um pouquinho por que as pessoas se auto-sabotam, né? Existem muitas razões para a autossabotagem, mas 3 delas são muito importantes e envolvem alguns padrões de pensamento. Olha aí, ó. Tá nos pensamentos, né? Envolve os nossos pensamentos, envolve os nossos medos e envolve também os nossos relacionamentos íntimos. E a tendência de evitar as coisas difíceis ou confortáveis, ou desconfortáveis, melhor dizendo, né? Então são 3 coisas que acabam ajudando uma pessoa a se auto-sabotar. Primeira delas, o padrão de pensamentos. Tudo aquilo que você pensa, ele tem poder para se materializar. Se você pensa em uma situação complicada, essa coisa vai acontecer. Se você pensa que você pode ter saúde emocional, você vai ter. Se você pensa que você é um sucesso, você será. Se você pensa que você é um fracasso, você será. Se você pensa que você é doente, doente será. Ou seja, tudo aquilo que você foca, expande. E o livro sagrado aí dos cristãos já falava sobre isso, né? Deus, que é o autor principal do livro sagrado, que é a Bíblia, ele permitiu que as pessoas colocassem nesse livro que as pessoas são a imagem e semelhança do Altíssimo Deus, né? E as pessoas colocaram. Só que com o passar dos tempos, as pessoas perderam a sua identidade e acabaram indo para um outro caminho que também é bíblico, que diz assim como imagina na sua alma será. E a ciência depois comprovou que tudo aquilo que você foca, você tem um poder muito grande de você expandir. Ou seja, você atrai para a tua vida aquilo que você está dando atenção. Você atrai para a tua vida tudo aquilo que você empresta os teus pensamentos. Então, a autossabotagem, os 3 principais princípios aqui, ou as coisas mais importantes que levam uma pessoa a se autossabotar, uma delas é o padrão de pensamentos. E afinal de contas, como que estão os teus pensamentos? E você não é os teus pensamentos, mas a gente tem uma tendência muito forte a se identificar com eles, porque afinal de contas eles vão entre 40 a 70 mil pensamentos diários, a maioria negativos. A gente tem um poder muito forte de influência dos nossos pensamentos. Eles ditam o nosso caminhar, eles ditam a nossa vida. E você não é os teus pensamentos. E como é que tá? Tá conseguindo controlar os teus pensamentos? Tá conseguindo separar pensamentos de sentimentos? Para que eles acabem não te auto-sabotando. A segunda coisa aqui agora está relacionado então a medos. E a gente sabe, a gente já estudou aqui, quando a gente fala sobre as nossas amígdalas, que são 2, do tamanho de uma noz, que ficam assim abaixo da linha do raciocínio, que são responsáveis por 2 coisas muito interessantes dentro de nós, os nossos medos e também a ansiedade.
preparando as pessoas para a luta ou para a fuga, ou seja, elas têm um objetivo. Só que uma vida inteira dentro do nosso interior, o nosso inconsciente e subconsciente andando solto lá dentro, e começou a superexcitar essa nossas amigdalas. Então elas começaram a mandar uma grande quantidade de medos, de coisas, lógico, que estão à nossa volta, mas começaram a mandar uma grande quantidade também de medos, que são medos imaginários. E se você não assistiu a live O Poder do Medo, assista. Ela vai te mostrar uma grande quantidade de medos, que são medos imaginários. E esses medos imaginários, eles não têm uma evidência, uma probabilidade que eles vão acontecer, mas eles tiram o nosso sono, eles tiram a nossa alegria, eles tiram a nossa capacidade, eles tiram a nossa energia vital. E grande parte dos nossos medos não vão acontecer, mas estão no campo das emoções, estão dentro do nosso interior e de tempos em tempos eles saltam, como macacos de galhos em galhos, trazendo esses pensamentos malucos, imaginários e superpotencializando os nossos medos. E a terceira parte, que envolve duas coisas juntos aqui, é os relacionamentos íntimos que nós temos e a tendência de evitar as coisas quando elas são desconfortáveis. Então, dependendo do companheiro, companheira que você tem, você pode se auto-sabotar porque essa pessoa está te puxando para baixo. Essa pessoa é uma pessoa negativa, essa pessoa é uma pessoa amarga, essa pessoa tem uma série de dificuldades. E aqui também evitar situações desconfortáveis. Todo e qualquer crescimento causa dor. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, para o GPS emocional, ele causa dor, você precisa praticar. Quem está dentro do GPS emocional sabe que ali é pauleira, o negócio é praticar. O controle emocional, a vontade de reassumir o controle da tua mente passa por um processo. E aqui na live não é diferente também. Todos aqueles que assistem simplesmente por assistirem, estão do mesmo jeitinho, mas aqueles que assistem e estão praticando aquilo que está sendo ensinado, estão vendo resultados incríveis de transformação na sua vida, e resultados que você está construindo, resultados que você está aplicando, resultados que você está fazendo. O que é essa autossabotagem aqui dentro, por exemplo? A autossabotagem aqui pode ser você, eu estou cansado, eu vou dormir um pouco mais, eu não vou levantar agora esse horário para assistir a live, ou à noite prefiro assistir novela, ou assistir qualquer outra coisa do que assistir o Uriel falando 1 hora. E tem gente que auto se sabota assim, tem gente que pode, às vezes acaba desaparecendo da live, você não vê mais. Mas eu tô aqui todo dia, eu tô toda noite aqui falando para você, com exceção a sexta-feira, que é dia da garganta descansar, eu tô todo momento falando para você, tô pegando na tua mão, eu tô dizendo da necessidade de você transformar a sua história de vida e tomando uma decisão. E isso é muito importante para a tua saúde emocional. E ela é um dos pilares, né? Um dos pilares para você ter saúde emocional, porque são 3 pilares que sustentam a tua saúde emocional, a tua saúde mental, são três pilares. Um é o autoconhecimento, que é o que nós estamos fazendo a cada dia aqui, autoconhecimento. Ou seja, você começando a se conhecer, você conhecendo como é que funciona o seu cérebro. O outro pilar que sustenta a sua saúde emocional, e daqui uns dias você vai me ver falar muito sobre isso, é a autorresponsabilidade. É entender que você é responsável por você. Você é responsável pela sua saúde emocional. Mesmo que existem coisas que causaram traumas e bloqueios que foram involuntários, mas cabe a você agora fazer o que com esse negócio? Uma vida inteira você sofreu. A autorresponsabilidade, segundo pilar. O terceiro pilar agora da saúde emocional é a ação. E não existe crescimento sem dor, é pagar o preço mesmo, é enfrentar e ir, é praticar os exercícios. Então eu queria falar com você aqui nessa live agora sobre esses pontos, né? Por que é tão fácil uma pessoa ela se sabotar, baseado então em esses 3 importantes maneiras, né, de você se auto-sabotar. E primeiro aqui agora eu queria falar sobre o pensamento, que é um pensamento defeituoso. Já que a gente tem 40, 60 mil, 70 mil, alguns estudos dizem, de pensamentos diários, existem pensamentos que têm padrões e são padrões de pensamentos defeituosos. Pensamento defeituoso. O que é um pensamento defeituoso? O nosso cérebro humano ele tende a se apegar ao familiar e superestimar o risco, né? E evitar novas abordagens. O nosso cérebro ele economiza energia. Então, se eu tenho que praticar algum tipo de exercício que vai me levar muita energia, é muito melhor eu comer aí uma coisa doce e ficar lá no sofá caído aí, né? Por uma grande quantidade de glicose no meu sangue. Porque o cérebro ele quer sossego, ele quer tranquilidade. E essa tendência ela é conhecida nos estudos como heurística de familiaridade.
E ela nos leva a supervalorizar as coisas que sabemos ou aquilo que nós conhecemos, aquilo que é muito cômodo para a nossa vida e do que aquelas que não são familiares. Então, por exemplo, a gente está falando aqui em cada live, né, que você tem que fazer, por exemplo, a rotina diária. Ah, mas parece besteirinha esse negócio de ir na frente do espelho, até deitado, e você fazer a tua rotina diária. Mas não é besteira não, quando você entende, ó, por exemplo, quando eu entendo que eu acordei, ó, hoje de manhã bem cedinho, quando eu entendi que eu acordei, eu nem havia aberto os meus olhos, a minha primeira rotina diária é fazer uma prece a Deus e agradecer, porque eu estou sentindo que eu estou vivo. E quantas pessoas partiram deste mundo nessa madrugada e que não estão tendo a mesma oportunidade que eu estou agora. Então isso para mim é motivo de gratidão. Se você não acredita em Deus, ok, você pode agradecer ao universo então que você está vivo. Mas eu agradeço a Deus porque eu acredito, porque quando eu olho para tudo que existe nesse mundo e principalmente para o corpo do ser humano, para aquilo que existe, os nossos olhos, os nossos músculos, e cada vez que eu mais estudo aí sobre a mente humana, mais eu me apaixono e mais eu acredito que existe Deus. Porque não tem como ser obra do acaso, gente. De jeito nenhum. É muito complexo e uma capacidade incrível que existe que não pode ser obra de uma explosão, entende? Então eu respeito quem pensa assim, não estou aqui para debater esse tipo de coisa, mas eu acredito numa mente inteligente por trás disso e eu acredito sim em um Deus. E eu então faço uma oração, eu agradeço a Deus porque eu estou vivo. Então esse já faz parte da minha rotina diária. Eu já estou começando a minha rotina diária. Depois eu começo a falar coisas que são fortalecedoras, crenças fortalecedoras para mim, de quem eu sou, quem eu represento, qual é a minha missão, por que eu nasci, qual é a minha identidade, que eu tenho ensinado aqui para você. E aí eu fortaleço isso dentro de mim, para que todo e qualquer pensamento defeituoso que começasse a rondar, que eles podem aparecer, eu já esteja imune, eu estou imunizando-me então para um novo dia. Aí depois eu faço a rotina do cachorro, né? Aí eu me alongo que nem um cachorro animado aí que está querendo levantar. Então eu faço os meus alongamentos ali na cama e aí sim eu estou preparado para levantar e daí eu vou para o banheiro fazer minha higiene pessoal e assim por diante. Então, quando você olha para isso, existem pensamentos defeituosos que eles estão ligados à heurística de familiaridade, que é conhecido no campo de estudo, que leva com que a gente então supervalorize e subestime aquilo que a gente não conhece. Então a gente supervaloriza aquilo que é muito cômodo na minha vida. Nossa, tá tranquilo, aqui eu tô sossegado. Tá tranquilo, tá sossegado. Mas aquilo que é estranho para mim faz com que eu não dê muito foco. E quando nós estamos estressados, a gente tende a confiar mais no quê? Mais na heurística da familiaridade, mais naquilo que tem a zona de conforto, do que você vai confiar em sair da zona de conforto. Então você está estressado. Quando o nosso cérebro está cansado, a gente recorre a velhos hábitos e a maneira de fazer as coisas, mesmo que elas não funcionem. Nem que ela acabe não funcionando bem, mas a gente vai para aquele mesmo caminho. É a trilha do bezerro, sabe dessa história da trilha do bezerro? Por que em muitos lugares e cidades você encontra ruas que são totalmente assim, rodovias até chegar à cidade? Porque ali passou uma trilha de bezerro, ou seja, um animal que passou anos ali, virou aquele carreiro, né? Aquela trilha, a trilha do bezerro, ou seja, ele ia indo para o lugar que facilitava o caminhar do corpo dele. E aí alguém um dia veio vindo, foi abrindo aquele caminho, foi abrindo a picada, a facão, a machado, e foi virando uma estrada, e a estrada ficou totalmente sinuosa, cheia de curvas. E às vezes a estrada poderia ter sido diferente, né? Mas é a trilha do bezerro. E é exatamente trilhas de bezerros que existem dentro dos nossos pensamentos, que acabam nos levando para determinados lugares porque a gente tem a heurística da familiaridade, ou seja, a gente gosta desse negócio, é mais cômodo. Porque todo crescimento provoca dor, então a gente evita a dor. O nosso cérebro, ele quer economizar energia, consequentemente ele vai eliminar uma grande quantidade de coisas para economizar energia. E teve um estudo que foi feito aqui com alguns pesquisadores e eles pediram então para alguns participantes para eles fazerem um quebra-cabeça complicado. Então colocou as pessoas e deram lá o negócio e colocaram para eles então para eles fazerem um quebra-cabeça assim muito complicado para eles desenvolverem. Aí eles pegaram então e lá e deram para eles um tempo necessário então para eles estarem fazendo. Instruíram eles e colocaram eles ali então para fazer num determinado tempo. Após a conclusão do quebra-cabeça, foi dito aos sujeitos que eles precisavam fazer um outro quebra-cabeça, mas tiveram a opção de escolher o quebra-cabeça.
e mais longo, inventado pela mesma pessoa que havia projetado o primeiro que eles haviam feito, ou um quebra-cabeça mais curto, né, projetado por alguém que eles não conheciam. Só que esse grupo que recebeu então esse quebra-cabeça para fazer, ele recebeu muita pressão em cima da cabeça deles. Então separaram em dois grupos, né? Um grupo era para fazer um quebra-cabeça mais tranquilo, sem pressão nenhuma. Aliás, os dois receberam o desafio, né? E um recebeu muita pressão na cabeça para terminar, para concluir o quebra-cabeça, e o outro levou o tempo que ele quisesse. E após o término então dos dois grupos que terminaram o quebra-cabeça, daí sugeriram um novo quebra-cabeça para eles montarem, mas aí eles escolhiam se eles queriam no mesmo grau de dificuldade, com a mesma pessoa que havia projetado, ou eles pegavam um outro que eles não conheciam. E foi incrível, gente, porque o grupo que sofreu mais estresse, mais pressão para desenvolver, foi o grupo que eles então escolheram exatamente o quebra-cabeça mais longo e do mesmo autor do primeiro do desafio. E isso, mesmo que isso colocasse eles diante de uma desvantagem diante das outras pessoas, mas foi o que eles escolheram. E aí o que foi a moral do estudo? A moral do estudo descobriu que o nosso cérebro, ele fica confuso quando ele se depara com uma situação como essa, e ele compara as vantagens do comprimento versus a familiaridade. E assim eles recorrem então à heurística da familiaridade, ou seja, eles acabaram puxando para a vida deles aquilo que ficou familiar. Mesmo em cima da pressão, do estresse, da luta que foi para desenvolver aquela quebra-cabeça, esse grupo optou por esse quebra-cabeça. E o outro, por sua vez, acabou indo para um mais fácil, sem pressão, né? Então, e quando a gente olha para isso, nem sempre é fácil saber quando é que o nosso cérebro está usando, ou dependendo da heurística de familiaridade. Quando a gente tenta tomar alguma decisão na nossa vida, a gente não tem noção. Será que ele está indo para um caminho mais fácil para ele? Ou ele está escolhendo um caminho que vai ser melhor para a minha vida, né? Então, tente tomar decisões importantes quando não estiver estressado. E considere os prós e contras de cada escolha. Então, você pode fazer testes com a tua vida. Tomar pequenas decisões até no meio de um estresse ou decisões que você não está. Em vez de apenas escolher algo que soa intuitivamente como melhor opção, mas de repente pode até que não seja, entende? Então, quando você está estressado, há uma tendência de você buscar exatamente a heurística de familiaridade dentro de você. Para tomar uma decisão de como agir em determinada situação, você pode ir para algo mais familiar, mesmo que esse algo familiar ele não funcione, ele pode te trazer danos emocionais para a tua vida, ele pode complicar a tua vida, mas você acaba indo por esse caminho porque é a trilha do bezerro, ou seja, você está acostumado a fugir. E existem pessoas, para você ter uma ideia, devido à nossa criação, quando você é criado sem você poder expor as suas emoções, você é criado por um pai ou uma mãe que era bruto, rude e batia em você e dizia cala a boca, não deixava você chorar, e você não tinha oportunidade de expor as suas emoções em casa, você cresceu assim. E pode ser que você se tornou uma pessoa que a gente chama de reativa. E reativa é uma pessoa que ela não vai expor as emoções e ela não é a favor de pessoas que expõem as suas emoções. Então ela foge. E aí se você se casa com alguém que é desse jeito reativo, e se você foi uma pessoa que foi criado tendo a oportunidade em casa, talvez nunca apanhou, ou teve a oportunidade em casa de você expor as suas emoções, foi paparicado, foi criado com muito amor e carinho, quando o outro lado foi criado no ferro e no fogo, aí vocês acabam se encontrando, os olhos brilharam um para o outro, e vocês entenderam que um nasceu para o outro. E aí os opostos atraíram vocês, e os mesmos opostos um dia vai ser uma maldição na vida de vocês, que essa é a pior desgraça que existe, ser atraído por opostos. E aí é um problema sério no futuro. E tem gente que às vezes enfrenta e eu já tratei de alguns casos de pessoas que elas estavam, o casamento acabando, e o casamento estava acabando por quê? O marido não sai de casa, o marido é muito calmo, o marido é muito tranquilo, e a mulher queria sair, a mulher queria conhecer outras coisas, a mulher queria ir em determinados lugares, e o marido não acompanhava. E aí quando você começa a conversar com o casal e você vai fundo na história deles, uma das coisas que ela se encantou no passado, que ele era trabalhador, que ele só ficava em casa, ele saía de casa para o trabalho, ele era um camarada incrível, porque ele não estava na farra, igual os amigos estavam, ele estava trabalhando. E esse oposto que atraiu essa pessoa lá no futuro era uma maldição na vida dela. E consegue entender isso? E aí, o que acontece? Quando existe a mente reativa,
e uma pessoa foi criada de uma maneira diferente, aí você está amargando dentro de um relacionamento complicadíssimo, um relacionamento difícil que você está enfrentando. E aí o que acontece? Você às vezes quer discutir o teu relacionamento e o marido foge, porque ele é reativo. Ou ao contrário, você quer discutir a situação, falar para a esposa é reativa. Ou seja, ela entende que expor emoções é sinal de fraqueza, ela entende que emoções não têm vez, que emoções não são importantes e que ela foge de toda e qualquer situação que envolve isso. E aí nós temos uma dificuldade, porque o nosso cérebro ele vai acabar evitando e vai acabar indo para a heurística da familiaridade exatamente mesmo que está te levando para o buraco há anos. E a sua saúde emocional está sendo destruída por causa da heurística de familiaridade, porque o cérebro vai acabar escolhendo exatamente aquilo que você uma vida inteira fez. Então é muito mais fácil você se levantar a cada dia e dizer para você mesmo que você é uma porcaria, que você não tem valor, que todo mundo está falando a verdade sobre você, que o que teus pensamentos estão falando são verdadeiros. É muito mais fácil ir para esse caminho do que você parar e você olhar para esse monstro que está vindo em cima de você, na sua mente, que está dizendo que você é um derrotado, que você não tem saúde, que você tem ansiedade, que você não tem valor, e isso, e barará, e tantas outras coisas mais, do que enfrentar a situação da tua vida e acreditar que sim, você pode ter o controle. Mas esse controle, ele passa por um processo, e todo processo que passa é um processo de dor. Tem que praticar, é ir para cima. Esses pensamentos que estão vindo na minha mente, eles são verdadeiros? Esses pensamentos realmente têm uma evidência disso que eles estão falando? E separa pensamentos de sentimentos, escreve em papéis, analisa esse tipo de coisa sem julgamento, mas aí sim você toma uma escolha. Eu não quero mais esse negócio para minha vida. Pode parar. Que papo é esse? Que porcaria é essa que está vindo um pensamento recorrente e ele tem um padrão destrutivo, um padrão depreciativo, um padrão que está vindo para me destruir, dizendo que eu não tenho valor, que eu tenho exagerando o meu defeito físico ou exagerando uma outra situação da minha vida, falando que o marido não me ama, ou que a esposa não me ama, que os filhos são desobedientes mesmo, não tem mais o que fazer com eles, me jogando para baixo. Então tem um padrão esses pensamentos. E sempre, através da heurística da familiaridade, vai recorrer, porque é a trilha do bezerro. E cabe a você agora entender que são 3 pilares que sustentam a sua saúde emocional, e o primeiro deles é o autoconhecimento, e você está tendo, você está conhecendo. E o segundo deles é a autorresponsabilidade, ou seja, é trazer para você a responsabilidade da sua saúde emocional, é trazer para você a responsabilidade de você transformar a sua história e pagar o preço. Mesmo que isso exija sofrimento, mesmo que isso exija dor, mesmo que isso cause em você algo que você não estava enfrentando. Só que o que vai acontecer? O problema de uma vida inteira é que a gente fica focando naquilo que não presta. O problema é que a gente foca naquilo que não presta, a gente fortalece o que não presta dentro de nós, consequentemente a gente vai ter sérios problemas. Se você não está cuidando das suas emoções hoje, você vai ter seríssimos problemas no futuro. E o teu presente hoje é um reflexo do teu passado, é um produto do teu passado. Ou seja, pelo fato de você não ter cuidado no teu passado, você está colhendo o que você plantou hoje, ou permitiu que plantasse em você. E aí os teus relacionamentos foram sabotados, a tua vida financeira foi sabotada, a tua saúde emocional foi sabotada. Uma série de coisas na sua vida que você está colhendo hoje é reflexo direto do teu passado. E se você não acordar para a vida hoje, daqui uns dias vai ser futuro, e o teu futuro vai ser um reflexo do teu presente hoje, que vai se tornar lá na frente o teu passado. Então pessoas que estão aplicando, trabalhando, desenvolvendo aquilo que eu estou fazendo, e quem está inclusive dentro do GPS emocional, está exatamente conseguindo entender esse padrão de autoconhecimento, que é muito importante, mas entra agora a autorresponsabilidade. A responsabilidade, sou eu que sou autor da minha própria história, sou eu que sou arquiteto do meu próprio destino. E aí entra o terceiro pilar, que é a ação, ou seja, vamos praticar, é bola para frente. Eu vou transformar a minha história. Eu nasci não para sofrer, eu nasci para vencer, eu nasci para governar, eu sou imagem e semelhança do Criador. Consegue entender? Aí você começa a entender que os teus valores não estão condicionados a homens, mulheres, instituições ou qualquer outra papagaiada, mas o teu valor, ele está condicionado ao universo, a grandiosidade, a divindade, e aí você entende que você não é o lixo, que você não é o cocô do cavalo do bandido. E aí você começa a entender, então, que não existe crescimento sem dor. Então você vai parar de auto-sabotar você
Quando você exatamente começa a entender aqui que esses pensamentos que estão vindo são pensamentos defeituosos, que existem padrões de pensamentos defeituosos. Eles estão estragados. Eles não representam você, mas uma vida inteira você acreditou que eles representavam você. Mas hoje você está passando por um processo de autoconhecimento e está entendendo que não, dá para mudar sim. A segunda situação que contribui para as pessoas se auto-sabotarem é o medo da intimidade ou o medo da rejeição. São duas coisas incríveis, né? O medo da intimidade e o medo da rejeição. E todos nós conhecemos pessoas que sabotam seus relacionamentos quando atingem um certo nível de intimidade. Então, ela acaba, vamos imaginar que ela está namorando alguém, e essa pessoa agora, quando chega a um nível de intimidade, ele se auto-sabota. Eles acabam se auto-trapaceando, ou seja, eles brigam, ou controlam essa pessoa, ou se afastam dessa pessoa, porque elas têm insegurança. E elas ficam, ou elas acabam ficando muito carentes e dependentes, e aí elas têm medo, ou elas ficam muito pegajosas, né? Aliás, a pessoa do outro lado, né? Fica muito carente ou fica muito pegajosa. Então, todas essas são maneiras inconscientes pelas quais o nosso cérebro, então, ele acaba, ficando preso ou rejeitado se a gente chega muito perto. Então, é uma maneira de tentar te defender, proteger o seu coração através de um pensamento, né? Através de padrões que são baseados em relacionamentos que vêm desde a tua infância com os cuidadores. E agora você começa a entender essa situação de autossabotagem nos relacionamentos, porque pode ser que você já teve muitos relacionamentos e você nunca foi feliz. Ou pode ser que você esteja dentro de um relacionamento e você não é feliz. E pode ser que esteja ligado a um padrão que ele está vindo desde trás, baseado em relacionamentos de infância com cuidadores. Pessoas que cuidaram de você. E de repente pessoas que acabaram falhando com você. Pessoas que te colocaram num processo de insegurança. Pessoas que acabaram de alguma forma contribuindo para algo ruim. Eu tive que trabalhar, para você ter uma ideia, com algo que aconteceu comigo, que eu tenho uma memória recorrente e eu acredito que eu deveria ter menos de 3 anos de idade, mas essa memória é muito forte dentro de mim, porque os meus pais trabalhavam para dar o sustento para a família, afinal era uma família de 6 filhos. E a gente ficava em casa, a gente morava no interior em uma chácara e a gente ficava dependendo dos irmãos mais velhos. E uma das minhas irmãs acabou fazendo algo comigo que me marcou tremendamente, porque eu tenho uma memória muito forte dessa situação que aconteceu comigo. E eu lembro de eu estar num lugar trancado, num lugar fechado, sem roupa, eu tinha perto de 3 aninhos, eu estava totalmente peladinho, e estava com um prato de feijão na minha frente, cheio de açúcar. Essa pessoa colocou açúcar no feijão e fez com que eu comesse esse feijão com açúcar. E me trancou num determinado lugar e disse: eu só te tiro daqui quando você comer isso. E ela me agrediu, essa pessoa, e me trancou dentro desse armário. E ela era a pessoa que era minha cuidadora, ou seja, era mais velha do que eu. E ela me trancou dentro desse armário e eu tenho essa memória. E foi uma memória que me prejudicou em alguns momentos, uma memória muito triste que aconteceu comigo. Eu não consegui comer aquele pratão de feijão que tinha, e ela não me tirou de lá. E eu lembro que quando eu acordei, eu estava sendo tirado de dentro desse armário pela minha mãe. Ou seja, eu passei muitas horas trancado dentro de um armário, pelado, sem água e com um prato de feijão com açúcar ali dentro. Então eu acredito que se era prato de feijão, provavelmente aconteceu após o almoço. E essa é uma memória que eu carreguei na minha vida, ou seja, algo muito ruim que aconteceu, que provocou um trauma muito violento. E quando eu entro nessa parte aqui agora você começa a entender esse tipo de medo, que é um medo que está vindo de um padrão, provavelmente de um cuidador teu do passado. E faz com que você sabote agora os teus relacionamentos. Ou você fica super dependente dessa pessoa, ou você vai para um outro caminho. E eu acabo me lembrando na minha história, depois eu tive que tratar isso, porque antes ela me provocava dor, que eu fui liberto desse lugar trancado, escuro, nu que eu estava de 2 para 3 aninhos, e um prato de feijão cheio de açúcar e com muita sede. E a pessoa que me tirou dali de dentro foi a minha mãe. Então, se você tiver assim um anexo inseguro que está carregando dentro de você, você pode inconscientemente temer e repetir o passado. Então, você começa a fugir de algumas situações que te deixaram inseguro.
E talvez uma outra situação que pode ter acontecido com você, ela tem a ver aí com os teus pais terem te rejeitado. Ou de alguma forma foram negligentes com você. De alguma forma foram muito críticos com você na sua educação da vida. Inconscientes ou não, você pode ter sido, dentro do estudo que a gente conhece, de ser um filho parentificado. O que é isso? A parentificação é o processo de inversão de papéis, em que uma criança ela é obrigada a agir como pai para o seu próprio pai. Ou seja, há uma carência, um vazio dentro do próprio pai, porque você não aprende a ser pai, você não estudou em uma escola como ser pai. Você se tornou pai e se tornou mãe. E às vezes alguns acabam se tornando pai e mãe por um problema mais grave, ou seja, uma gravidez que foi uma gravidez indesejada. Porque infelizmente muitas pessoas, em vez de casar por afeto, acabam casando por feto. Ou seja, uma gravidez indesejada. E essa gravidez indesejada, ela acaba vindo para a criança. E de alguma forma pode ser que você, em algum momento da tua vida, você enfrentou esse desprezo. Pode ser que ficou evidente, pode ser que ficou bem claro, ou você sentiu que você não era bem-vindo, porque você foi tratado talvez de uma forma diferente que foi tratado um outro irmão teu que nasceu depois. E isso é muito comum quando a gente analisa alguns casos de crianças que têm problemas seríssimos, de você ver, de traumas, de bloqueios emocionais, que são muito estressados, nervosos. Geralmente são os primeiros filhos, ou o primeiro filho, ou a primeira filha. Quando já chega o segundo filho, o casal já passou por um processo de adaptação e o casal agora está entendendo um pouco melhor o relacionamento, amadureceu o relacionamento dos dois, e uma segunda gravidez sempre tem a ter uma tendência melhor do que foi a primeira, inclusive na questão do estresse para o feto, para essa criança que está vindo ao mundo. E o pai agora, ou a mãe, ela tinha um vazio muito grande dentro dela, um vazio emocional, e a criança agora tem que ocupar o lugar do pai para preencher. E aí entra num processo chamado parentificação. E parte do nosso cérebro, eles acabam então se lembrando dessa dor que você enfrentou, e ele começa a agir nos teus relacionamentos agora adultos, exatamente através do padrão que você enfrentou. E como se a gente estivesse com os nossos pais, ou seja, então tudo aquilo que aconteceu no passado é como se você ainda estivesse ligado aos teus pais, ou talvez ele acabe fazendo o oposto, completo, né, de uma maneira extrema, o que também pode causar aí grandes problemas para você. E se o teu medo de intimidade ou rejeição ele é muito forte, porque quem sabe você tem o medo da intimidade porque ele está ligado com aqueles que foram os teus cuidadores e eles de alguma forma falharam com você, ou você realmente foi rejeitado e é muito forte esse senso, esse sentimento dentro de você, é melhor permitir de uma forma consciente que os teus sentimentos de insegurança ou até medo estejam presentes. É você começar a tratar dos teus medos, é você começar a tratar da tua insegurança de forma presente, a analisar, enquanto você trabalha ativamente para encontrar maneiras saudáveis e maduras de falar sobre eles. Porque há uma tendência, quando você enfrenta esse tipo de coisa, de você não querer expor as suas emoções. E um dos maiores problemas da saúde emocional é a pessoa não expor as suas emoções. Você tem que colocar para fora. E você uma vida inteira trancou dentro de você. Existem coisas dentro de você que você nunca ousou falar. E tem coisas, lógico, que são secretas, são coisas pessoais tuas, mas você precisa trazer à tona. E trazer à tona não significa falar para o mundo ou postar nas redes sociais, mas é você falar para você mesmo, no momento que você estiver a sós. É você falar, é colocar para fora isso que te maltrata, isso que te machuca, isso que você guarda dentro de você. Você vai diante do espelho e você fala para você. Você fala para você, você começa a colocar para fora, ninguém precisa ficar sabendo, mas você fala. Em determinada situação, assim, aconteceu isso comigo, e você traz para fora, porque está te amargando a vida. E a história que eu te contei é exatamente isso, essa história trágica que aconteceu comigo quando eu tinha 2 a 3 anos, ela é uma memória muito forte dentro de mim, mas por muito tempo eu evitei estar em contato com ela. E isso estava me sabotando, até o dia que eu entendi, eu tenho que mergulhar. Eu comecei a olhar para a minha vida, eu comecei a olhar, por que eu tenho medo disso? Por que eu estou passando por esse tipo de situação? E aí eu mergulhei para dentro de mim mesmo e eu encontrei. E imagine, uma memória de 2 para 3 anos de idade, sendo que a maioria não lembra. E eu mergulhei dentro de mim e eu consegui encontrar. Está aqui o bloqueio. Está aqui o meu bloqueio. E aí eu consegui enfrentar uma determinada situação para a minha vida. E quando você olha para isso, então,
Em vez de fugir ou se afastar das pessoas, tente encontrar uma maneira de você então resolver essa situação que está vindo lá do passado, que ela tem a ver então aqui com algo que está te enfraquecendo emocionalmente, né? E lembre-se também que você vai ganhar com isso, né? Quando você se mantém envolvido. Tente ser mais consciente e perceber os efeitos dos seus padrões de comportamento na sua felicidade e no seu relacionamento. Então pare e faça uma autoanálise de você. Comece a olhar para você. Esse padrão de pensamento, ele está me deixando feliz ou infeliz? Os meus relacionamentos, né? Aquilo com quem eu me relaciono. Então você começa a analisar esse padrão. E chegamos então na terceira parte agora, que ela é importante também, porque ela tem a ver com procrastinação ou evasão. Uma terceira maneira pela qual você pode estar se auto-sabotando é não lidar com os problemas até que eles fiquem tão grandes que você seja forçado a lidar com eles. Ou seja, são monstros que estão crescendo dentro de nós e você não cuidou. Uma vida inteira, num primeiro momento, através das ondas cerebrais, eles se separaram. Então, eles viveram soltos dentro de você. Só que você vira adulto, essa criança que existe dentro de você cresceu. E ao crescer, você traz uma grande quantidade dos teus problemas, que são problemas da infância, você traz para a vida adulta. E você traz exatamente para a vida adulta porque você teve bloqueios e traumas emocionais. Coisas que começaram a acontecer com você de forma involuntária ou voluntária, que produziram a pessoa que você é hoje. Ou seja, a programação que colocaram dentro de você, ou você mesmo se permitiu que colocasse, entrou para dentro de você. E aí você se tornou aquilo que você é hoje. E aí, só que existem algumas dificuldades que começam a crescer e a gente vai procrastinando. Então vamos sair agora do campo mental e vamos para a vida no dia a dia. Você começa a perceber um comportamento de um filho ou de uma filha. Um comportamento agressivo, um comportamento de desobediência. E você, como você não ama você, devido a um padrão que você estabeleceu de uma crença autolimitante, porque uma vida inteira desvalorizaram você, talvez você casou com alguém que te desvaloriza, sei lá, e você cresceu dentro de você uma crença que você é o cocô do cavalo do bandido, ou seja, você não tem valor. Então sempre os outros estão na frente em vez de você. Você faz tudo por eles e eles não fazem por você. E você nem espera mesmo. Você já está naquele ponto que você diz assim, eu faço e não espero nada de volta. E aí você não valoriza mais você, então o filho está em primeiro lugar, marido está em primeiro lugar, os pais estão em primeiro lugar, um monte de gente está em primeiro lugar, a igreja está em primeiro lugar, e aí você não se valoriza. E quando essas pessoas ou coisas falham na tua vida, eles tiram de você o teu sustento, o lugar que você poderia pisar e você cai, você se arrebenta. Então, você fica procrastinando ou você foge de você enfrentar determinado problema. Então, percebeu que os filhos estão indo nesse caminho, você vai postergando. E vai postergando, e vai postergando, porque você está procrastinando. E vai chegar o dia que vai estourar em cima de você, porque ele vai te dar na cara. Então, quando você olha para isso, você tem que cortar o mal pela raiz. Quando foi a primeira vez que o teu marido gritou com você? Quando foi a primeira vez que ele te agrediu? Quando foi a primeira vez que a mulher gritou com você ou te agrediu? Ou seja, tem que cortar o mal pela raiz, era lá no começo. Aí foi procrastinando, porque era o tipo de pessoa que era dependente. Por causa da desvalorização de você mesmo, você ficou dependente do marido. E aí quando o marido gritava ou aprontou para você, ou mostrou, e eu já trato de pessoas exatamente assim, a porta da casa é serventia do lar, não está feliz, cai fora. E quero ver você encontrar alguém tão bom como eu. E aí você, como não tem valor próprio, como você não se ama, aí você acaba ficando escravo dessa pessoa. A mesma coisa quando você olha para um trabalho. Você está trabalhando há anos num trabalho que não faz teu coração cantar, os teus olhos não brilham, mas você está pelo salário, porque você fica procrastinando uma decisão de sair desse trabalho que está te deixando até doente, para você ir para um outro caminho que te traga felicidade. Ou você está dentro de um relacionamento que é um relacionamento ácido, agressivo, tem abuso moral, abuso verbal e até abuso sexual, porque se você está vivendo dentro de um relacionamento desse tipo, vira um abuso realmente sexual. Se você não está se entregando por amor, mas se entregando por, sei lá, obrigação, porque senão esse casamento vai arrebentar. Aí você está dentro de uma situação como essa e você procrastina uma decisão. E a decisão, às vezes, não é a separação ou o divórcio. Mas a decisão é sentar e olho no olho e dizer assim, não estou feliz. Essa situação está me incomodando, isso está me deixando doente. E eu quero ter saúde emocional e você está me adoecendo. E você, claro, não vai falar do jeito que eu estou falando, porque eu estou falando muito rápido. Mas de uma maneira calma, pacífica. A gente precisa chegar a um denominador comum, a gente precisa resolver a parada. A mesma coisa com o filho.
É sentar com filhos que estão sendo desobedientes? É olho no olho. Eu não concordo com o que você está fazendo, uma vida inteira. Uma vida inteira eu tenho trabalhado para te ajudar, para te trazer isso, parará e não sei o quê, mas não concordo. Quem veio primeiro? Foi você. E aí você assume o controle da tua história. Lembra daquilo que eu te falei dos 3 pilares da saúde emocional. Primeiro, o autoconhecimento sobre a tua vida, sobre quem é você, o que você representa. Depois do autoconhecimento, aí chega a parte da autorresponsabilidade. Eu sou responsável. Eu tenho que tomar a iniciativa de melhorar a minha história, a minha vida. E depois chega numa parte da ação. Você entra em ação e você faz. E a procrastinação, se você está procrastinando, lidar com esse tipo de coisa, cada vez está crescendo mais. Se tem um pensamento recorrente dentro de você, que é um pensamento doentio, um pensamento defeituoso, um pensamento que está te fazendo muito mal, e você está postergando enfrentar isso, talvez uma dor emocional, talvez um bloqueio, um trauma emocional, talvez um problema relacionado ao passado de abuso sexual, e você está deixando de enfrentar isso, e você está se escondendo. Então vai chegar o ponto em que você vai arrebentar com você mesmo. E é uma situação que vai te trazer muita dor, é uma situação que vai te trazer muito sofrimento. Então a procrastinação, ela mexe com o nosso maior patrimônio, que é o nosso tempo, mas o nosso maior patrimônio também, que é a nossa saúde emocional. Ou seja, você ficar procrastinando, você vai não ver o tempo passar, ou o tempo vai passar e vai chegar lá com 95 anos e você vai olhar para trás e vai dizer, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Agora é tarde demais. Ou seja, tem coisas que, todas as coisas começam pequenas. E os nossos problemas estão dentro da mente, começam pequenininho. Os problemas do lado de fora também pequenininho. E o que vai destruir a sua saúde emocional não são as grandes doenças ou as coisas ruins. São as pequenas coisas, são os parasitas emocionais, são os pequenos detalhes que fazem a diferença. O que destrói, por exemplo, um casamento não são as grandes coisas, são os pequenos detalhes. Os detalhes que foram esquecidos. A conversa franca, o olho no olho, o carinho sem recompensa. Porque, infelizmente, no mundo em que a gente vive, chega um ponto que os casais agora, eles só fazem uma coisa um pelo outro quando tem recompensa. A mesma coisa é a parte íntima dos casais, pode perceber. Passam dias aí praticamente sem dar um carinho, um afeto, e aí quando chega esse momento, daí há muito carinho, há muito afeto. Mas aí ninguém é mecânico, ninguém é um robô, você começa a perceber. Homens, principalmente, falham muito nisso. E acabam perdendo o brilho, um relacionamento que às vezes nasceu bonito, acaba sendo destruído. E mulheres também. Então, quando você olha para essa situação, o fato aqui agora de ser emocional é algo muito óbvio e está muito atrelado a questões de ansiedade e também o planejamento. E aqui pode envolver a questão da depressão, a impulsividade, reações instintivas que você começa a agir pelo instinto, a baixa autoestima, o estresse, comportamentos autodestrutivos, mentiras internas, você mentindo para você mesmo. E aí é uma situação complicada, ou seja, ele é complexo, né? Então não se puna porque você está vivendo exatamente nesse estado e você está procrastinando diariamente, e você já está em sofrimento e tende a querer se afastar da ação para se sentir menos culpado. Então, em vez de agir, você foge. Você está olhando o circo pegar fogo, como dizem, e você foge. Em vez de você agir e tomar uma iniciativa, eu vou lá, eu sou capaz, eu consigo, eu posso fazer isso, eu posso aprender essa nova habilidade, eu posso acabar entendendo que eu posso mudar a minha história, mudar a minha trajetória de vida, eu posso entender que eu posso recomeçar. E quando você olha para isso, existe a questão da neuroplasticidade, que graças a Deus existe, ou seja, o cérebro de plástico. Você pode transformar sim o teu cérebro, você pode mudar os teus padrões de pensamento, você pode modificar completamente a sua história de vida. E pode transformar a sua história. Então, quando a gente pensa em autossabotagem, ela acaba vindo para a vida de todos nós. Ela faz parte da história de todos nós. Você pode estar cansado demais para lutar, você pode estar estressado demais para tentar, você pode estar muito sobrecarregado para você então tomar uma decisão e você pode acabar sabotando os teus relacionamentos porque você teme então proximidade ou intimidade, ou você teme rejeição, ou você pode procrastinar e evitar porque tem medo de falhar, ou falta então aí um gerenciamento de tempo ou habilidade para determinada situação. E uma das coisas muito importantes para transformar a sua história e a sua saúde emocional
é você compreender você. É você começar a mergulhar para dentro de você, é você entender as suas raízes, a origem das tuas coisas, a origem das coisas que estão acontecendo com você, a origem dos seus medos, a origem então da sua rejeição. E você começa agora a dar pequenos passos em direção à sua saúde emocional. E esses pequenos passos vão te levar a passos maiores. E esses passos maiores vão chegar ao ponto de um dia você realmente assumir a responsabilidade pela tua vida e entender que você pode criar sim um futuro melhor, um futuro diferente, se você parar de procrastinar, mas sim enfrentar a tua história e a tua vida de forma diferente. Então hoje aqui a gente viu que existem 3 maneiras muito fortes de você auto-sabotar. E você viu que essas maneiras agora elas estão ligadas a você ficar procrastinando algo que você poderia ter trabalhado muito antes de chegar na tua vida. Uma outra coisa, ou você está procrastinando ou você está fugindo, né? Você começa a evitar, então você foge. A outra coisa aqui é o medo da sua intimidade e também da rejeição, que pode estar ligado aos seus cuidadores do passado, ou algo lá no teu passado. E por fim aqui também no começo, melhor dizendo, a gente falou sobre o padrão dos pensamentos defeituosos. Todos nós temos dentro de nós uma capacidade incrível, tanto para a vida como para a morte, para a saúde ou para a doença. E aí depende de você. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente precisa entender que a gente só tem uma vida. E essa vida ela está se esvaindo pelos nossos dedos. Você já não é talvez mais aquela garotinha que você era quando você nasceu. Você cresceu. O tempo está passando, a idade está chegando e o preço, a conta um dia vai chegar. E quando você menos parar para pensar e perceber, pode ser tarde demais. Então cabe a você ser de luz no dia de hoje, começar a entender que você tem que parar de se auto-sabotar. É você entender que você tem nas tuas mãos a faca e o queijo. Se você quer fazer uma coisa inteligente, dê a faca para os ratos, ou melhor, mate os ratos mentais. Não vai dar faca que eles vão te machucar também, mas mate os ratos mentais e coma o queijo. Saboreie o queijo da saúde emocional. Toda história, ela pode ter um final feliz. Sabia disso? Toda história emocional que envolve a sua saúde emocional, ela pode ter um final feliz. E esse final feliz depende de decisões. Esse final feliz depende de você tomar uma decisão na sua história e entender que são 3 pilares que sustentam a sua saúde emocional. O autoconhecimento é o que eu estou gerando para você a cada dia e eu tenho me esforçado para gerar um conteúdo que seja um conteúdo produtivo, que transforme a sua vida só pelo fato de me ouvir e você começar a entender o que é essa máquina maravilhosa chamada mente. Autoconhecimento. A autorresponsabilidade é você trazer para você a responsabilidade, mesmo de coisas involuntárias que você recebeu, mas não trazer a dor delas, mas trazer para você a responsabilidade do que fazer com elas. São arquivos mentais, são drives mentais de programação que estão dentro de você. E a autorresponsabilidade também pelas coisas que você fez de forma voluntária que impactaram e destruíram a tua vida. E o terceiro pilar agora é entrar em ação. Entre no jogo, go away, entre no jogo. Faça a diferença na sua história. Transforme a sua vida, começando por dentro. Transforme a sua saúde emocional, olhando para você e resgatando os teus valores. Olhando para dentro de você e extraindo aquilo de bom que você nasceu para ser. Você não tem sido a pessoa que você nasceu para ser. Você uma vida inteira se sabotou, uma vida inteira você se sabotou por causa de defeitos físicos, por causa de alguma situação, por causa de algum acidente, por causa de algum problema de saúde, por causa de um relacionamento ácido com os teus pais, fez com que você acabasse tendo um relacionamento ácido com o teu parceiro, a tua parceira, teu marido, esposa. E você veio para a vida e talvez você é uma pessoa, homem ou mulher, que você não estava preparado para ter um filho e esse filho veio num determinado momento que ele não deveria vir. E talvez você também é fruto e reflexo exatamente disso. Teus pais não estavam preparados e os teus pais prejudicaram a tua vida pela aparente rejeição de não ser uma gravidez que esperavam. E se você teve esse tipo de situação e se tornou pai, por favor, cuide dos teus filhos agora, para que não repita a mesma história dentro da tua vida. Consegue entender isso?
Ou seja, se levante diante de uma situação como essa e entenda que está na tua mão fazer a diferença. Você pode reconstruir a tua vida, que um grande período da tua vida foi destruído e está sendo reflexo hoje. Você pode fazer a diferença na sua história, um passo de cada vez, mas depende de quem? Depende de você. Então passe pelas 3 fases, tenha sim o autoconhecimento, mas não fique nisso. É tudo muito oba-oba, é muito bonito, nossa que legal, nunca ouvi isso antes. Isso é muito importante, mas se você ficar só no autoconhecimento já era. Traga para você a autorresponsabilidade. Aqui, ó, não é terra de ninguém. Aqui tem legítimo dono. Aqui quem é o dono é você. Você é o legítimo dono, a legítima dona dessa terra. E cabe a você transformar essa terra. Então está na hora de você cercar a terra, está na hora de você colocar adubo na terra, está na hora de você irrigar essa terra, está na hora de você arrancar as ervas daninhas, está na hora de você tirar os entulhos, os pedaços de madeira, os pedaços de tijolo que colocaram aí dentro, as porcarias que estão dentro de você. E levar para o seu aterro sanitário lá, bota uma reta escavadeira aí dentro e limpa esse terreno. E aí começa a fortalecer as suas crenças fortalecedoras. Vai diante do espelho a cada dia. Olhe nos teus olhos, olhos que tantas vezes derramaram lágrimas pelo sofrimento das coisas que fizeram contra você. Olhe nos teus olhos e diga para você o ser incrível que você é, a capacidade que você tem, a pessoa maravilhosa que você é, essa pessoa que tem sim o poder de transformar a sua história, começando um passo de cada vez. Você nasceu para governar, o Criador te fez para governar, e principalmente a sua mente. Então pare de ser escravo dela, pare de ser escravo de marido, pare de ser escravo de esposa, pare de ser escravo de filhos, porque quem veio antes veio você. Você precisa se amar primeiro. E tem muita gente que diz aí, não, a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. É bonito na teoria, não é verdade? Mas se você ama a Deus acima de você mesmo, nós temos um problema. Porque isso é reflexo das pessoas que matam pessoas em nome de Deus. Isso é reflexo de pessoas, como lá no passado um dia se suicidaram de uma grande seita aí, lá de Jim Jones. E ele conseguiu colocar na cabeça das pessoas o suicídio, e houve um suicídio em massa. Centenas de pessoas se mataram porque amavam mais a Deus do que a elas. Só que o Deus que alguém pintou na cabeça. E hoje, grande parte de sofrimentos e escravidão que existe, infelizmente, está dentro também das religiões. As pessoas usam a coisa mais linda que Deus deu ao ser humano, que se chama fé, para escravizar as pessoas. E quando eu digo isso, eu não estou falando de forma egoísta, mas você precisa amar primeiro você, porque quando você se ama, aí você tem capacidade de amar a Deus. Entendeu? E aí quando você se encontra com a fonte do amor, você consegue amar o próximo. Então essa história de dizer que você tem que amar a Deus acima de você, está errado. Você tem que amar você, não de forma egoísta, mas tem que amar você, fortalecendo os valores que Ele colocou dentro de você, e isso te dá a capacidade de amar a Deus. E aí vai ser um amor saudável, não um amor doentio. Consegue entender isso? Vai ser um amor saudável, não um amor doentio. Um amor saudável, totalmente saudável, não doentio. Espero que a live de hoje, o nosso bate-papo, tenha feito sentido para você, e se fez sentido, compartilhe. Alguém pode estar precisando do que você ouviu no dia de hoje. Aplique e pratique aquilo que eu falo e faça a diferença na sua história, e a sua vida se transformará. Espero que você tenha um dia de muita saúde, de muita paz emocional. Se precisarem falar comigo, me procurem, pelas redes sociais aí no direct, e eu respondo às pessoas que conversam comigo. Pode ser que demore um pouquinho, porque são muitas, mas eu tenho respondido a todas. E espero que de alguma forma eu tenha te ajudado a se enxergar, que de alguma forma você tenha olhado para dentro de você e você perceba que está na hora de fazer a mudança, e a mudança começa por você. A mudança começa com uma decisão. A mudança começa com a escolha de avançar, a escolha de você fazer a diferença na sua história. Seja feliz, tenha saúde emocional, tenha muita paz no coração. Um excelente dia para você, um dia de muitas bênçãos. Fique na paz, beijão no coração, e até então o nosso próximo encontro. Vão na paz, vão com Deus.